Jeremias 29, de 8 a 14, diz assim, Deus pela boca do profeta: porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhos que sonhais, porque eles profetizam falsamente em meu nome. Não os enviei, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor. Esta palavra de Deus, através do profeta Jeremias, está sendo transmitida a um povo rebelde, a um povo que está experimentando tragédias, a um povo que está distanciado de Deus, a um povo que tem experimentado no seu dia a dia, e a cada dia que passa, mais da tragédia de terem andado segundo o conselho de pessoas erradas, de falsos profetas, e terem rejeitado a pura, santa e boa palavra de Deus. Apesar de estarem experimentando a tragédia, apesar de estarem experimentando isto como disciplina, não que Deus seja mau, porque Ele não é, Deus é bom. Mas quando o homem deseja caminhar diferente daquilo que Deus estabeleceu como princípios e valores a serem adotados pelo homem, quando o homem decide agir e viver pela inclinação da sua carne, o que ele experimentará é a ausência de Deus. Deus não compactua com aquilo que é errado, com aquilo que é mal. Deus não criou o homem para viver pecado, para viver maldição. Deus não criou o homem para estar distante dele. Mas o pecado, diz a palavra de Deus, faz separação entre o homem e Deus, entre nós e Deus. Esta mensagem que Deus manda a Jeremias dizer ao povo é que apesar do que vocês estão vivendo e haverá um momento em que vocês se tornarão absolutamente quebrantados. E lá, quando assim vocês estiverem, então vocês vão me invocar, vocês vão me procurar, e vocês o farão, isso de todo o coração de vocês, e por causa disso, é que eu serei achado de vocês. Porque os meus pensamentos que eu tenho a respeito de vocês, apesar de estarem vivendo distante de mim, apesar de estarem vivendo do seu jeito, apesar de terem dado as costas para mim, os meus pensamentos a respeito de vocês não é de vingança, não é de mal, não é de desgraça, são pensamentos de paz, são pensamentos para dar a vocês o fim que vocês esperam. E qual é o fim que todo ser humano espera? Paz, equilíbrio, satisfação, a verdadeira prosperidade, deitar e descansar, a despeito das diversidades que enfrenta no dia a dia, é ter harmonia com a vida, com os outros e com Deus. É isto o que Deus deseja para todos nós, para todo ser humano, a humanidade que Ele criou para ter um relacionamento com Ele que dê prazer ao seu coração. Mas vamos focar aqui no contexto desse tempo bíblico. Enquanto Daniel estava chegando em Babilônia, levado cativo, depois que Jerusalém, para quem Jeremias, da parte de Deus, está falando, foi cercada, foi dominada pelos babilônios e levados tantos cativos, Daniel foi entre eles. Daniel está lá em Babilônia, levado cativo, e Jeremias, ele já era profeta em Jerusalém, e profetizou até o fim do reinado do rei Zedequias, que por um tempo seguiu os conselhos do profeta de que fosse submisso
aos caldeus, porque Deus tinha levantado os babilônios como disciplina para o povo judeu. Amados, não devemos confundir, não podemos confundir disciplina de Deus com maldição. Deus não amaldiçoa ninguém. A Bíblia diz que Deus é Pai. Jesus nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que está nos céus. Deus é amor. O grande problema é que em nosso tempo, quando nós vivemos sob tanta influência do chamado politicamente correto, dessa política de pseudos direitos humanos, desde que seja baseado nas ideologias daquela classe dominante, ou pelo menos que tem o domínio da grande mídia e da comunicação, nós somos impulsionados, somos oprimidos a entender disciplina como algo ruim, algo mal. Andar debaixo de regras, andar debaixo de determinação, de autoridade, é-nos apresentado como algo a ser execrado. Deus não é mau, Deus é justo, Deus é misericordioso, Deus é amoroso, mas Deus é também justiça. Deus é misericórdia, Deus é graça, favor que ninguém merece, mas Deus é justiça. E a justiça de Deus exige a santidade daqueles que foram criados santos. Deus não pode admitir o pecado, sobretudo na vida daqueles que, se dizendo terem recebido Jesus como único, eterno, suficiente Salvador e sido tornados filhos de Deus, não estejam vivendo sob os princípios e valores de Deus. Naquele tempo ainda não havia a graça, Jesus ainda não tinha vindo, Jesus ainda era a promessa de Deus, ainda era o tempo da lei, a lei que Deus estabeleceu como boa para restabelecer, por parâmetros divinos, o relacionamento fraterno, amoroso com o próximo e com Deus. Mas o homem, desde a queda, é incentivado, é influenciado, é oprimido por espíritos imundos, corrompidos, que tudo fazem para corromper-nos. Com que propósito? Levar-nos a estarmos distanciados de Deus. Eles estão perdidos, para eles não tem mais jeito, e tudo eles fazem para que nós tenhamos o mesmo destino que está reservado para eles. Lá está Jerusalém, Zedequias, seu rei, e Jeremias, o profeta do Senhor, instruindo a que Zedequias, o rei, se submetesse. Mas depois de alguns anos, o novo faraó do Egito induziu falsas esperanças, abastecendo a rebeldia dos reis vizinhos a Judá, que arrastaram o rei Zedequias para uma conspiração contra Nabucodonosor da Babilônia. Eu não sei quanto a você, mas eu acredito que muitos de nós, sobretudo quando garotos, tivemos um coleguinha, daquele mais avançadinho, talvez mais velho, quem sabe lá na escola, que tinha lá o jeito de fazer as coisas erradas, e de algum jeito, em algum momento, você foi seduzido a fazer aquilo que era errado, debaixo, quem sabe, daquela famosa expressão: seu papai nunca vai saber, sua mãe nunca saberá. Eu não sei se você já passou por isso. Eu passei, deixa eu só ver se todo mundo aqui, ou quantos aqui passaram por isso. Será que isso é coisa só da gente que veio da roça? Quantos passaram por algo parecido? Ah, não, tem muita gente aí que viveu isso. Satanás sempre usa alguém que não anda pelos princípios e valores de Deus, com uma palavra animosa, com uma proposta sedutora, para nos levar, por corrupção, a errarmos, a falharmos, a pecarmos. Zedequias está ali,
influenciado pelo Egito, influenciado por esses outros reinos vizinhos de Judá, que já estavam subjugados por Babilônia, para que juntassem forças e se rebelassem contra a Babilônia. Zedequias vai nessa onda, contrariando a palavra de Deus, a advertência de Deus, a orientação de Deus. Jeremias implorou para o rei que abandonasse essa ideia que traria morte certa a todos. Mas o orgulho nacionalista da elite ao redor do rei Zedequias era incapaz de reconhecer erros e superioridade militar dos caldeus e incapaz de confessar os seus pecados de idolatria e desrespeito à lei de Deus. Por quê? Porque quando você comete um pecado, aquele pecado inicial te constrange, mas quando você o comete pela segunda, pela terceira, pela quarta, à medida que está acontecendo estas frequentes falhas, isto vai constrangendo menos, até que a pessoa não sente mais o constrangimento por estar fazendo algo que sabe que é errado. E você sabe o que é mais interessante? Enquanto a pessoa está fazendo isso, ela não está experimentando consequência dos seus maus atos. Já vou falar sobre isso. Eu chego lá. Zedequias não deu ouvidos à voz de Deus pelo profeta. Para eles, Zedequias, essa elite de Judá e o povo já sujeito. Por quê? Porque o povo, quando é subjugado por uma elite, é levado a não buscar conhecimento, aprender. Durante muito tempo, a religião cristã institucionalizada manteve as pessoas, a humanidade chamada cristã, na mais absoluta ignorância. Não tinham acesso à Bíblia, não tinham o culto na sua língua, sequer entendiam o que o líder religioso falava para a divindade, estando de costas para a congregação. Porque quando se faz isso, mantendo o povo ignorante, o povo se torna cabrestado. Jesus Cristo disse: se você conhecer a verdade te liberta. Você quer saber o que é isso? Pega uma pessoa de 70 anos de idade, que até os 70 anos de idade nunca aprendeu a ler. Ensina ela a ler. E quando ela aprender a ler, leva ela para a rua e diz para ela que ela tem que pegar um determinado ônibus. Fala para ela que ela tem que pegar um ônibus que está escrito assim. E espera para você ver a reação dela. Ela vai chorar de emoção. Por quê? Porque até aquele dia ela era dependente de que alguém dissesse para ela que aquele ônibus é o ônibus que ela precisa para chegar no destino que ela quer. E ela tinha que confiar naqueles que diziam: esse é o ônibus, de que ela não iria chegar no destino errado. Agora ela está livre. Agora ela pode por si mesma encontrar o caminho, a direção. Agora ela tem liberdade de ir e vir na acepção plena dessa expressão. Por quê? Conhecimento. Aquele povo, a elite, tinha acesso ao conhecimento da palavra de Deus. O povo era mantido na ignorância, nada diferente do que acontece ainda hoje. Amados, para essa elite e para o rei, eles se achavam o povo eleito, porque isso é o que diz a palavra de Deus. Vocês são o povo eleito de Deus. Vocês são a nação escolhida por Deus. Deus vocacionou vocês para ser o povo dele, a nação dele. Lá em Abrão vocês foram chamados para ser o povo de Deus. Eles acreditavam que por causa disso
triunfariam, porque tinha o templo de Deus ao seu lado, aquele templo que foi construído por Salomão, extraordinário, portentoso, riquíssimo, em que a glória do Senhor foi manifesta aos olhos de todo aquele povo que lá estava e testemunhou. Eles acreditavam que estas coisas eram suficientes para fazer Deus estar do lado deles, porque Deus era como que manipulado pelos sacrifícios que eram feitos no templo, obedecendo o ritual mosaico que foi estabelecido. Só que eles também estavam adorando a outros deuses. Só que lá no templo já havia também profanação. Eles acreditavam que a religiosidade mosaica, sendo mantida lá no templo, era suficiente, mas eles não obedeciam os mandamentos do Senhor e sempre tinham justificativa para isso. Tem gente que sempre tem uma justificativa por que está errando. E tem muita gente que gosta muito de usar, mas é tão difícil. Mas é tão difícil, pastor. O partido anti-Babilônia, lá em Judá e pró-Egito, logo arrumou falsos profetas que defenderam que Deus era poderoso e os livraria do jugo babilônico, criando uma euforia no povo, apesar das muitas profecias enviadas por Deus para confrontá-los com seu pecado, chamá-los de volta à aliança com Ele e a viver uma vida de compromisso com seus princípios e valores. Mas havia profetas falando algo diferente do que Jeremias falava, e diziam que também falavam da parte de Deus. Eram profetas que se apresentavam ao rei Zedequias para dizer: não, o nosso Deus, o Deus de Abraão, nos dará a vitória. O Senhor do templo de Salomão, o Senhor da arca da aliança que está ali no santíssimo lugar, Ele nos dará a vitória, com certeza. Lembre de Gideão, que com apenas 300 venceu todo aquele exército sem precisar desembainhar a espada. Lembre de Ezequias, que mesmo sofrendo ali o cerco de Senaqueribe, o Senhor numa noite matou 185 mil do seu exército. O Senhor será conosco. Enquanto Jeremias sozinho falava da parte de Deus, vai dar errado. E clamava ao rei, implorando: não ouça estes, eles não falam da parte de Deus. Irmão, como saber quem de verdade é profeta genuíno, consagrado, se tanto um quanto o outro estão falando, dizendo ser da parte de Deus? Como saber? Como distinguir um profeta falso de um verdadeiro? Um dos princípios é que o espírito do profeta está sujeito aos próprios profetas, como diz lá em 1 Coríntios 14, 32. De modo que há uma harmonia de ideias reveladas pela Bíblia. A Bíblia não se contradiz. Um profeta não contradiz outro, tendo os dois sido comissionados por Deus e estando falando da parte de Deus. Um profeta de Deus não pode contradizer os outros profetas bíblicos que vieram antes dele. Antes de Jeremias, Deus já tinha usado Isaías, Deus já tinha usado Miqueias, Deus já tinha usado Sofonias e outros para entregar a mesma mensagem da parte de Deus, de que se arrependessem e voltassem para Ele. E há gerações Deus está usando profetas para falar isso ao povo judeu, lá naquele tempo do Antigo Testamento. Mas a profecia não se cumpria. Olha, vai acontecer isso, hein? Saiu um rei, entrava outro rei. Olha, vai acontecer. Abandona esse caminho de erro.
O mal está se prefigurando lá na frente. Eu já contei aqui, mas eu não sei quantos já ouviram essa ilustração verídica. Eu fui uma vez a Mamanguá, acho que das primeiras vezes que eu fui com um tio meu que tinha um botinho de 3,20 metros. 3,20 metros é daqui ali. Um motorzinho de 8 HP, não, de 4 HP. Tuc, 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 tuc. Eu correndo ia mais rápido. Muito mais. E chegou o dia da gente ir embora. E era bem cedo. E tínhamos que vir embora porque à tarde eu ia trabalhar. E quando já estávamos com tudo no bote, na beira do mar, e a gente ia costeando, a gente não ia entrar dentro do mar, a gente ia costeando até uma outra praia onde a gente deixava o carro, desce uma senhora idosa, moradora do lugar, uma caiçara, e diz: meus filhos, vocês não podem ir embora agora, não. A gente imaginou, né? Puxa vida, gostaram da nossa presença aqui, né? Coisa boa. Não, dona Noemi, mas a gente precisa ir. Não, mas vocês não podem ir embora agora de jeito nenhum, que está vindo uma ventania aí. E durante o tempo que a gente ficou lá, o que a gente mais ouviu aquela mulher falar é de ventania. Ela era uma caiçara que não sabia nadar, tinha medo da água e morava na beira do mar, num lugar que para você se locomover, você vai andando a pé, ou você pega uma canoa ou uma outra embarcação. E ela se pelava de medo, só de botar o pé na água. Então o tempo todo, quando ela falava, ela só falava do medo dela da água. Na cabeça da gente é o quê? Puxa vida, né? Vento, uma calmaria, irmão. Se olhar a água, parecia que era isso aqui, ó, água de piscina, nem se mexia quase, uma calmaria. Não, mas a gente, olha, mas nós precisamos ir. Eu sei que a senhora gostou da gente, nós ficamos muito felizes com isso também, mas a gente precisa. Não, meu filho, mas vocês não podem ir. Olha para lá. Aí mostrou para o final do saco do Mamanguá, onde tem as montanhas, e nós vimos o quê? Nós vimos um monte de vegetação, a mata, umas montanhas e um céu azul, com algumas nuvens. Falou: mas dona Noemi, tem nada lá, dona Noemi. Pô, fica calma, fica tranquila. A gente, quando chegar lá, a gente dá um jeito de fazer vocês aqui saberem que a gente chegou bem. Não, meu filho, mas viu uma ventania muito forte, aí você não pode. Eu já olhei para o meu tio e falei: rapaz, bora, né? Estou querendo ser desagradável, mas tem compromisso. Aí, só dona Noemi, não tem jeito, mas não faz o seguinte, fica aqui só 10 minutinhos comigo, 10 minutinhos, vocês vão ver, olha lá como é que ela está criando um capelo. A gente olha para lá, a gente não vê nada, está lá a montanha, uma vegetação de mata, uma nuvenzinha ali, outra lá. Amados, 10 minutos, bateu um vento inesperado, que aquele saco do Mamanguá, que é uma porção de água de 2 quilômetros de largura por 12 de extensão, ficou de um jeito que me fez lembrar Jesus caminhando sobre as águas, enquanto os discípulos remavam e com medo. Aliás, quando Jesus estava no barco e os discípulos estavam atravessando o mar da Galileia, desesperados, eles que eram pescadores acostumados ali, ao forte foi a ventania. E quando nós olhamos aquilo, ficamos agradecidos por termos sido incomodados por aquela preocupação daquela senhorinha, e nós fazendo o juízo de que era coisa de gente idosa que estava querendo que a gente ficasse um pouco mais. Muitas vezes nós não somos propensos e predispostos a ouvir aqueles que têm maturidade, experiência e conhecimento para nos falar. Alguém já disse que Deus, quando nos criou, nos deu 2 ouvidos. E faz bem ouvir e criticar aquilo que está sendo ouvido. O grande problema é, você tem autoridade para criticar um profeta? Ou quem se diz ser?
Porque a autoridade para isso já nos foi dada. A Bíblia Sagrada está na mão de quem quiser tê-la, ou estará. Porque nós vivemos num país chamado Brasil, em que qualquer pessoa pode professar fé em o que quiser, e qualquer um pode ter acesso à palavra de Deus. E Jesus diz: conhecereis a verdade vos libertará. Mas ali, naquele contexto, Deus já tinha usado tantos profetas para dizer a mesma coisa, dar o mesmo alerta, mas como nada acontecia, volta e meia, um revés, perdia uma guerra, uma batalha, mas aquilo que estava profetizado, ainda não. Amados, assim como aconteceu nos tempos de Jeremias, o mesmo erro é cometido hoje, pegando-se textos de Pedro, de Paulo ou qualquer outro, e tentando contradizer os profetas do Antigo Testamento, aliviando o que Deus exigiu, tenta-se fazer obrigações menores e um caminho mais largo para o cristianismo. Porque aqueles que estavam lá se fazendo passar por profetas, e recebidos e cridos até mesmo pelo rei, como profetas, eram profetas espúrios, corruptos, não tinham intimidade com Deus, e falavam em nome de Deus. Quantos deles ali eram levitas? Quantos deles ali estavam envolvidos com o templo, mas não tinham compromisso nem comunhão com Deus? Não é muito diferente do que está acontecendo nos nossos dias? Esse tipo de leitura da Bíblia, aliviando o que Deus exigiu, tentando fazer obrigações menores, um caminho mais largo para o cristianismo, é absolutamente enganoso, pois o Espírito que inspirou Paulo é o mesmo que inspirou Ezequiel e Jeremias, do Antigo Testamento. Portanto, a sua teologia é a mesma, e se isso não for entendido por alguém, é sinal de que essa pessoa não entendeu o que o texto diz, porque só leu ou só ouviu falar. E aí está o perigo. O rei Zedequias ouviu os falsos profetas e se rebelou contra a Babilônia. Ele deveria ter prestado atenção, sendo ele rei e alguém culto e cercado de pessoas cultas, ele deveria ter buscado o conhecimento antigo, buscado o conhecimento daquilo que os demais profetas anteriores, que falaram da parte de Deus, disseram, e ele veria a consonância com aquilo que Jeremias estava falando da parte de Deus. Então Zedequias ouve os falsos profetas, se rebela contra a Babilônia. Nabucodonosor se prepara e vem vingar-se dos rebeldes em Jerusalém. E no 9º ano de Zedequias, a cidade de Jerusalém foi sitiada com todo o exército de Nabucodonosor. O desespero bateu, mas devido aos movimentos entre babilônios e egípcios, Nabucodonosor aparentemente se retirou. O faraó do Egito se levanta lá numa rebelião, e Nabucodonosor pensa: opa, peraí, Judá desse tamaninho, isso aqui eu resolvo depois. Ele sai e vai resolver lá com o Egito. E nesse meio tempo, os falsos profetas se entusiasmaram, enquanto Jeremias mantinha-se dizendo que eles deveriam se submeter aos caldeus, porque Deus tinha propósito nisso. Não pode ser verdade o que Jeremias está falando. Olha aí o que aconteceu. Nabucodonosor veio com todo o exército dele, cerca a cidade. E do nada ele vai embora. Ele deve ter pensado: bom, isso aqui vai gastar muito dinheiro, vai levar muito tempo. Por causa de é melhor ir embora, largar isso aí. Ou pensaram: nosso Deus, o Deus do templo, o Deus de Abraão, nos deu a vitória, como foi com Gideão. E lá estão os falsos profetas, alimentando a rebeldia.
Acredita-se que tenha sido nesse momento, quando o desespero bateu, quando o exército babilônico chegou ali, que Jeremias e alguns outros tenham pego a Arca da Aliança, sabendo o que iria acontecer, e escondido a Arca da Aliança, porque ela não é citada quando os babilônios entram e arrasam a cidade, arrasam com o templo, colocam fogo. É possível que Jeremias e outros levitas piedosos tenham escondido a arca em algum lugar, e até hoje ninguém sabe aonde. É um segredo ainda não revelado. O rei Zedequias, temendo as lideranças e preocupado com a sua posição, ele cede e se mantém rebelado contra a Babilônia, considerando Jeremias como traidor, e manda prender Jeremias. Afinal, Babilônia vieram aí, Nabucodonosor veio aí, ó, deu em nada. Ele gastou, foi grana vindo aqui com o exército inteiro, ficou aqui uns dias e depois foi embora. Jeremias é um falso profeta. Profeta de Deus são esses aqui. Lá está Jeremias, preso como traidor, sendo humilhado, desprezado, envergonhado. E até o fim, Zedequias, o rei fraco, se encontra com o profeta Jeremias, que continuava aconselhando da parte de Deus, mas Zedequias se mantinha incapaz de tomar a decisão certa devido à pressão popular. Olha que coisa. Tudo leva a crer que Jeremias estava errado e os profetas que falavam contra Jeremias estavam certos. Mas Zedequias, no fundo, ele sabia que Jeremias é que era o profeta de Deus. Irmão, uma de duas coisas tem que ser a verdade. Ou o homem de Deus que fala a palavra de Deus que ninguém quer ouvir é maluco, ou fala da parte de Deus. E quando se vive numa realidade em que há tantos profetas, como saber quem é o profeta que fala da parte de Deus? Voltamos ao mesmo texto de Jesus. Conhecereis a verdade, e a verdade quem aqui acredita que a Bíblia é a palavra de Deus? Levante a mão. Você faz uso dela? Você faz uso dela para saber se aquilo que você está ouvindo por A, por B, por C, vem da parte de Deus? Ou você é um consumidor gospel, como era o povo de Judá? O rei Zedequias conhecia Jeremias, ele sabia da seriedade daquele homem de Deus, e por causa disso o procurava escondido. Ele não tinha confiança naquilo que aqueles profetas falavam. Por quê? Porque eram bajuladores. Deixa eu te falar uma coisa, políticos sabem quem bajula e quem não bajula. Quem bajula está sempre na aba e querendo se beneficiar do relacionamento que goza com aquela autoridade. Aquele que não bajula, fala o que deve ser dito, sem se preocupar se aquele que está ouvindo vai gostar do que está sendo dito. Não porque ele é arrogante, não porque quem está dizendo é prepotente, mas porque o que está dizendo provém de Deus. Zedequias sabia, e até o fim, fraco que ele era, procurava o profeta Jeremias escondido, Jeremias que ele mandou prender. E é assim também o que acontecerá, queridos, no fim dos tempos. Porque Zedequias, ele não só temia aquela elite, como ele também temia a pressão popular que seguia a elite por sua ignorância.
Da mesma maneira será até o final dos tempos. E já o vemos em nossos dias, quando líderes religiosos fracos, que no seu íntimo conhecem a mensagem da Bíblia, mas não são capazes de falar e ensinar o que diz a palavra de Deus, falam aquilo que o povo quer ouvir. E estão aí as igrejas, como a igreja da teologia inclusiva, as igrejas da teologia liberal, e outras teologias, a igreja da teologia da prosperidade, que falam o que o povo quer ouvir, não aquilo que diz o Senhor. Que falam do evangelho, da porta larga e o caminho largo, quando a palavra de Deus diz que a porta de entrada ela é o quê? Estreita, o caminho é o quê? Apertado, ele é espinhoso. E diz a palavra de Deus ainda, são muitos os que entram pela porta larga, e poucos aqueles que querem entrar pela porta estreita. Aqui há algo extraordinário. Jeremias é preso pelo rei Zedequias, cedendo à pressão da elite e temendo o que o povo está gostando de ouvir. Jeremias vai para a cadeia. Jeremias sofre constrangimento. Jeremias perde a liberdade. Jeremias está comendo comida de cadeia. Ouça isso. Jeremias está num lugar onde ele tem privação de liberdade e não pensa em cadeia como um quarto, com a cama, não, masmorra. É onde Jeremias está. Mas ouça, a prisão de Jeremias foi usada por Deus para protegê-lo da invasão da cidade, quando houve uma terrível matança promovida por Nabucodonosor, porque Nabucodonosor vem, ele volta com exército, e ele inflige um terrível cerco sobre Jerusalém, por 18 meses, a tal ponto das pessoas não terem o que comer. E quando finda esse cerco, Nabucodonosor entra com todo o seu exército, mata milhares, estupra muitas mulheres e moças, assassina cidadãos, idosos, jovens, coloca fogo nas casas. A desgraça vem como uma tormenta caindo, como aquele vento turbulento que nós não críamos que fosse aparecer, predito por aquela senhora. E Jeremias está onde? Protegido no calabouço. Amados, às vezes Deus permite que situações desagradáveis, não previstas e até mesmo prejuízos sejam impostos a nós com o fim de nos preservar de algo muito pior que nós não sabemos. Embora Jeremias soubesse o que estava por acontecer em Israel, ele só não previu como Deus, ele ia cuidar de preservar a sua integridade. Eu vivi isso. Certa feita eu estava indo pescar no meu dia de folga e o carro teve um pneu estourado no meio do caminho, prejuízo para mim. E aquilo me atrasaria e eu perderia a pescaria com os amigos que estavam combinados de encontrar comigo lá no lugar onde a gente ia pegar o barco. Ou seja, frustrada a pescaria. Quando finalmente eu consegui seguir viagem, pensando, já que eu não vou com eles, mas pelo menos, sei lá, caio num lugar lá sozinho, vou brincar, não vai dar para ir naquele lugar, dá a pescaria, vou algum cantinho. Quando finalmente eu consegui seguir viagem, poucos quilômetros à frente, tinha acontecido um gravíssimo acidente, e há não muitos minutos atrás, o motorista de um veículo, vindo no sentido contrário, isso na Rio Santos, sentido contrário, em alta velocidade, cochilou
em plena curva e atravessou a outra pista e pegou um carro de frente, que estava indo no mesmo sentido que eu. Morreu todo mundo. Bateu um de frente com o outro, que as duas frentes fizeram isso. Como se tivessem sido empilhados, colocados em pé nessa posição. E naquele horário, não eram muitos os carros que estavam naquela estrada. E fatalmente teria sido eu. Eu perdi a pescaria. Eu tive prejuízo material, mas a minha vida foi preservada pela providência de Deus. Muitas vezes nós não saberemos, não entenderemos o porquê de estarmos sofrendo aquela situação desagradável. Talvez você amasse muito alguém, estava apaixonado por essa pessoa, e de repente essa pessoa, que parecia tão apaixonada, começou a sentir uma frieza terrível e foi embora. E aquele noivado foi desfeito. O que fica é a tristeza, o que fica é a frustração, mas o que deve sobrepor a isso é a gratidão a Deus. Se a tua vida está consagrada ao Senhor, Deus está no controle da tua vida, então viva o que diz a palavra de Deus. Em 1 Tessalonicenses 5,18, que diz: em tudo dai graças a Deus, em qualquer circunstância. Porque aqueles que creem em Deus e confiam nele, devem se lembrar que Ele está controlando, Ele está cuidando, Ele está velando por nós. O resultado da omissão e rebeldia do rei Zedequias e do povo foi o cerco da cidade por 18 meses. Jeremias 39, 1 e 2 fala sobre isso. Um cerco que levou à fome, à miséria, até que lhes aparecesse os ossos. E no desespero da fome, mães cozinharam seus próprios filhos que morreram de fome e comeram suas carnes. Tamanha a sua penúria, fazendo a destruição do templo que Nabucodonosor ia infligir. Quase nada, perto daquilo que eles estavam sofrendo. Em Lamentações 5, Jeremias relata que os caldeus mataram crianças, mataram velhos, estupraram as jovens e fizeram muitos cativos que levaram para a Babilônia. Nos versos 15 e 16 do capítulo 5, Jeremias escreve assim: cessou o júbilo do nosso coração, converteu-se em lamentações a nossa dança, caiu a coroa da nossa cabeça, ai de nós, porque pecamos. Jerusalém colhia os resultados da sua teimosia e Deus os entregou nas mãos do inimigo, que era impiedoso. Espera aí, mas Deus entregou? Maldade de Deus? Não. A expressão Deus os entregou significa Deus nada fez. Por quê? Lembremos da parábola que Jesus contou do filho pródigo. O pai não impediu o filho de ir embora. Pai, me dá a minha herança, não quero esperar o senhor morrer, não. Eu quero a minha herança agora, porque eu quero viver a minha vida. O pai não tentou demover o filho daquela ideia. Ele estava tão decidido que o pai deu a herança dele. O pai foi mau? Sim ou não? Não. O filho foi, passou o perrengue, perdeu tudo até chegar à miséria. E como judeu, lá estava ele agora tomando conta dos porcos, animais considerados pelos judeus como imundos, e comendo a comida que lhes era oferecida. O pai está lá na casa dele, na sua riqueza, usufruindo daquilo que trabalhou a vida toda. Ele sabe o que está acontecendo naquela terra para onde o filho dele foi. Ele não sabe que o filho dele está perdido naquela situação? Sabe. Quem foi que o pai mandou atrás do filho? Ninguém. E por que não? Porque alguém que está no erro, sem reconhecer que está no erro, sem se arrepender por ter errado, e estando no erro, é abraçado,
voltará a errar do mesmo jeito e fará pior. É por isso que a palavra de Deus ensina o que a psicologia moderna diz que não se deve fazer. A palavra de Deus diz que é para instruir a criança no caminho que deve andar. Mas é para fazer o que com ela a respeito da estutícia? Ensina ela com a vara. Vara é disciplina, não é agressão. Ensina ela com a vara. Pai e mãe que não disciplinam os seus filhos, que quando está errando, menino, não faz não, menino, olha, vó, menino, fica sem vergonha, porque o pai nunca faz nada, a mãe nunca faz nada. Deus faz. E o que é que Deus faz? Sabe que vai dar errado e vai passar um perrengue ferrado. Deus deixa, não foi isso que você quis fazer? Eu não te avisei para você não fazer porque ia dar errado? Só tem um jeito então de você aprender. É você, já que quis fazer do teu jeito, você fazer, passar as consequências, sofrer o prejuízo, para se arrepender, confessar, pedir perdão e consertar daí para frente. Lá está o povo. Lá está Jerusalém colhendo os resultados da sua teimosia. E Deus os entregou nas mãos do inimigo, que era impiedoso. A demora de Deus em agir, enquanto alertava os reis e o povo, através dos seus profetas, agora não é mais motivo de reclamação e nem de piadinha. Veio Isaías, avisou. Passaram-se décadas. Veio Miqueias. Vieram outros profetas. Chegou a hora da verdade. E agora? Vai dizer o quê? Agora todos entendiam que Deus tinha dado tempo para se arrependerem, coisas que eles nunca fizeram. Por isso Ezequiel diz que viu a glória de Deus deixando a cidade. Ezequiel está agora lá, levado cativo. Ele que era um santo homem de Deus, foi levado cativo e está lá no cativeiro. Deus não deixou ser morto lá. Permitiu que ele fosse levado para a Babilônia. E Ezequiel está lá, e vocacionado por Deus como profeta também. E Ezequiel tem uma visão da glória de Deus, que deixa a cidade de Jerusalém, porque o povo deu as costas para ele e para a sua palavra. Então Deus foi embora, os deixou a si mesmos, porque deram as costas para Deus, se voltaram para a idolatria, se voltaram para a satisfação da vaidade da carne, e agora estão sofrendo as consequências. Quantas pessoas estão agora sofrendo as consequências? Quantos crentes estão agora sofrendo as consequências porque não deram ouvidos? Quem sabe muitas vezes ouviu a pregação do profeta de Deus, usando o púlpito do Senhor para dizer, não faz. Não é bem assim não. Eu acho que não é assim também não. Mas quando vem a consequência, é choro e lamento. Não, mesmo conosco hoje, quando tantos cristãos estão negociando sua santidade por um evangelho do eu, do posso tudo, do sou crente, mas peco porque não acredito que Deus está vendo. Não fala, mas no fundo é isso que está fazendo. Crentes do farinha pouco, meu pirão primeiro. Crentes do eu profetizo que você vai prosperar, que você vai se tornar empresário, que você vai ganhar dinheiro, desde que você oferte no meu ministério. Quantos tem por aí? Os profetas alertaram muitas vezes para o que acontece quando o povo se volta para a religiosidade formal, a religiosidade nominal, mas na prática dá as costas para as leis de Deus, assim como quando se volta para a licenciosidade religiosa, o ecumenismo associado às práticas de outras religiões, como fizeram os judeus nos tempos de Jeremias. Lá estava o templo do Senhor, mas lá dentro também estava a profanação, havia ídolos levados para dentro do templo, já que aquela era uma casa de religião. E o que tudo isso tem a ver conosco em nossos dias? Precisamos ter olhos espirituais abertos para enxergar a realidade que nos cerca, pois estamos vivendo dias muito difíceis, que vêm sendo profetizados desde
e de muitos púlpitos consagrados em todo o Brasil, que prega a palavra de Deus a respeito destes tempos de tragédia e calamidade que a humanidade inteira está passando e que nós aqui no Brasil, muito especialmente. É tempo daqueles que são filhos de Deus voltarem para o Senhor com temor e tremor, deixarem de viver esse cristianismo sem vergonha, de religiosidade, de oba-oba gospel. Há muito tempo temos nosso país, nosso país vem experimentando um crescimento do liberalismo teológico. O que é isso? Que prega que não se pode crer em tudo que está na Bíblia. Não, a Bíblia, sacou de que a Bíblia é palavra de Deus? Não, tem uns textos ali, alguma coisa ali é mito. E isto ensinado até mesmo em seminários teológicos. Desde que os seminários confessionais, como os seminários batistas, para não falar de outras denominações, que capacitavam vocacionados por Deus para o ministério da pregação da palavra, começaram a desejar que teologia se tornasse uma carreira, que abrisse portas para outras atividades, usando diploma reconhecido pelo MEC. A teologia, que era a teologia de formação e capacitação para vocacionados, para o ministério santo da palavra de Deus, se tornou corrompida. Os seminários confessionais ou fecharam as portas, ou estão fechando. Enquanto as faculdades teológicas por EAD explodiram em todo o Brasil. E muitas delas pregando, ensinando um liberalismo teológico que no academicismo não reconhece a Bíblia como livro da revelação de Deus, mas um livro que tem coisas interessantes para o contexto do estudo teológico, algumas coisas sim ali a respeito de Deus, mas Deus, e disse Deus, haja luz, e pela palavra somente tudo veio a existir? Ah, não, isso é mito. Que chama de mitos, milagres e feitos sobrenaturais de Deus, revelados na Bíblia, que não crê na literalidade do relato da criação de Gênesis 3 e faz associação entre cristianismo e darwinismo, que é a teoria da evolução das espécies. Crentes que estão acreditando em homem de Cro-Magnon. Crentes que estão acreditando naquilo que são teorias científicas que contrariam o criacionismo. Teólogos dessa teologia liberal que estão por aí corrompendo cristãos e igrejas. A Igreja de Cristo tem sofrido também com a doutrina do universalismo, que prega que ninguém irá para o inferno, porque no final de tudo a graça de Deus em Cristo Jesus salvará a todos. Logo não precisa ninguém se preocupar com o problema do pecado. Você sabe por que a Europa, que foi berço do evangelicalismo, que exportou missionários para o mundo inteiro, hoje praticamente não tem igreja lá? Porque essas ideias que não são novas, são coisa de 2 séculos atrás, se fizeram presentes lá e destruíram aquelas igrejas. Como está acontecendo aqui no Brasil e em todos os lugares onde ainda o cristianismo evangélico persiste. Daí termos tantas igrejas que não pregam mais sobre o pecado. Daí termos crentes que dizem assim, eu gosto é da igreja tal. Por quê? Ah, porque lá o culto dura só 1 hora.
O pastor lá, ele não recebe para ser pastor. Tem esse negócio da igreja sustentar pastor. Lá são as pessoas mais conhecedoras da Bíblia que sobem lá ao púlpito e fica 15 minutos lá e ele dá uma mensagem de edificação. Boa é a igreja fulana de tal. Por quê? Ah, não, o louvor lá é uma coisa, é um negócio. Tem aquele jogo de luz, aquilo tudo envolve. Eu sinto uma unção que faz sair dali e continuar fofoqueiro, maldizente, mentiroso, adúltero, promíscuo, sem transformação de vida. Tantas igrejas que não pregam mais sobre pecado, assunto que está politicamente chamado de incorreto, desagradável, não enche igreja, não atrai seguidores nas mídias sociais e considerado absolutamente incoerente com os tempos pós-modernos que vivemos. Essa doutrina também se manifesta na expressão do ecumenismo, que acredita que todos os caminhos são legítimos para o homem chegar a Deus. Daí você vê que quem chame de irmãos, pessoas de religiões completamente distintas, associando cristianismo com animismo, catolicismo, budismo, espiritismo africano e tantas outras expressões religiosas. E são todos irmãos. Por quê? Porque todos vamos para o céu. Porque no final das contas, Deus vai perdoar todo mundo. Porque Deus é amor. Daí ver tantos púlpitos deixarem de pregar o evangelho da salvação para pregarem as ideias do socialismo e focarem a missão da igreja no resgate da dignidade do cidadão enquanto ente social e nos ideais de luta de classe e não pregar o evangelho da salvação que transforma o homem, que pelo sangue de Jesus o lava e o purifica do pecado, e através dessa transformação espiritual vem todo o resto. Há também a pregação do academicismo cristão, um cristianismo sem cruz, sem necessidade de arrependimento de pecado, renovação de mente, novo nascimento espiritual e moral, compromisso com a grande comissão dada por Jesus Cristo em Mateus 28, 19 e 20, de pregar o evangelho de Cristo, fazer discípulos de todas as nações, plantar igrejas cristãs em todos os lugares do planeta. Na realidade, muitas igrejas estão fazendo filiais do ministério do pastor fulano, filial do ministério da igreja tal, não expandindo o evangelho de Jesus Cristo para a salvação dos perdidos. 2 Crônicas 36, 19, diz que o templo que Salomão consagrou lá em Jerusalém foi cheio da glória de Deus quando foi consagrado. Agora, nos tempos de Zedequias, Nabucodonosor chega lá e faz, sabe o que com o templo? Rouba tudo o que tem lá dentro, todas as coisas de valor, e coloca fogo, e é tudo destruído. Ele leva tudo que é de valor para a Babilônia, como uma mensagem clara da parte de Deus, de que a nossa mera religiosidade formal não importa para Deus, porque o que Ele deseja são nossas vidas inteiramente consagradas e rendidas ao senhorio dEle. O que é que Deus espera de mim e de você com essa mensagem que Ele me manda trazer a você? O Brasil está em um risco extremo. E esse risco extremo está crescendo. Isso vem sendo alertado e avisado por Deus através de muitos púlpitos ao longo de toda essa nação.
Mas quantos têm dado ouvidos? Essa mensagem Deus tem feito ser pregada no mundo inteiro. Mas quantos têm dado ouvidos? Quantos são aqueles que olham para a pandemia que estamos vivendo e todas as mazelas decorrentes dela, todas as mazelas que ela tem revelado, todas as mazelas que estão lá no Supremo Tribunal Federal, lá na Câmara Legislativa de nossa nação, nos palácios de governo dos estados, as mazelas que nós já víamos convivendo com elas e imaginávamos que não poderia ser pior, está aí. Quantos estão olhando para isso com olhos espirituais, para entender que Deus está trazendo juízo sobre nós e dizendo, isso não é o pior que pode acontecer, o pior é você ir para o inferno. O pior é você continuar vivendo essa vida, dissociado de Deus, passando por todas essas coisas e morrer e ir para o inferno. Quantos foram aqueles que morreram em Jerusalém? Quantas foram estupradas até a morte? Isso é história. Isso não é mero registro bíblico que alguém poderia dizer que é uma história sem comprovação. A arqueologia está aí a comprovar. Quantos de nós, se morrermos hoje, iremos para o céu de gozo viver com o Senhor na eternidade? Porque a pregação do Evangelho, que é morte para o mundo e o pecado, é muito bonito quando eu estou vivendo um momento de crise. Aí eu quero Deus. Aí eu tenho tempo para ir na igreja. Aí eu tenho tempo para estar na comunhão com o corpo de Cristo. Aí eu tenho disposição para estar no grupo pequeno. Aí eu quero estudar a lição da semana. Aí eu pego o aplicativo da igreja e vou lá ler a Bíblia. Aí eu vou participar do mutirão evangelístico que vai acontecer nessa semana. Aí eu tenho tempo para Deus. Mas quando passa a dor de barriga, onde é que está Deus para você? Qual é a mensagem que enche o teu coração? É aquela do que você pode, porque Deus é contigo, como tantos falsos profetas estão pregando nessa nação e por aí afora, que enche de dinheiro a sua instituição religiosa, que os faz andar de jatinhos para cima e para baixo, enganando o povo que quer ouvir aquilo que estão pregando. Aquilo que estamos vivendo ainda não é o pior. O pior é você morrer, seja por causa da falta de oxigênio no hospital, seja por não ter recebido ainda a vacina, seja por ser atropelado na rua, seja por ter um infarto e ir embora. Pior do que isso é se você vai embora e não será para encontrar-se com Deus, para viver a eternidade com Ele no céu. Qual é a mensagem da palavra de Deus e a quais profetas você tem buscado ouvir? Qual é a mensagem de profeta você tem procurado? Quem são aqueles que você reputa como profeta de Deus para falar contigo? Pensa sobre isso. Nós não somos meramente chamados para sermos filhos de Deus. Nós somos chamados para sermos novas criaturas em Cristo Jesus. Para que as coisas que vivíamos sejam tornadas velhas e tudo se fazer novo na nossa experiência de vida. Mas quantos são os crentes que escolhem qual é o culto que querem ir no domingo? Que preferem ficar em casa participando da internet, pela internet. Que dizem que estão se precavendo contra a Covid, por isso não estão num culto presencial, numa igreja que tem todo o aparato, obedecendo todas as regras estabelecidas. Mas não deixa de entrar num ônibus abarrotado. Isso não só para ir trabalhar,
mas para ir para qualquer lugar. Não deixa de comprar no supermercado, esteja ele cheio ou não. Não deixa de frequentar o salão de cabeleireiro, a academia. Mas para ser igreja no templo, tem receio da Covid? Que tem a palavra de Deus nas mãos e ao alcance dos olhos, e só a lê no telão, quando o pastor anuncia a mensagem e o texto que vai ser lido. Quantos crentes assim estão sendo reféns de Nabucodonosor? Quantos crentes estão por aí a terem suas casas invadidas, seus filhos sendo estuprados intelectualmente, moralmente, espiritualmente, por aquilo que recebem através de meios de comunicação corrompidos? Quantos são os crentes que estão perdendo seus empregos, perdendo suas empresas e seus negócios, porque Deus não tem compromisso com dinheiro, tudo pertence a Ele, tudo. Ele não precisa do dinheiro de ninguém, somos nós que precisamos vir aqui e consagrar no lugar estabelecido por Ele, a nossa fidelidade materializada pelo dízimo que Ele estabeleceu, e a nossa adoração com excelência, que são as ofertas, que testemunham da nossa fé e confiança na providência dEle. Meu irmão, minha irmã, essa não é mais uma mensagem do Só Vitória, é a mensagem de Jeremias, desagradável para tantos, indigesta para outros tantos, antiquada para outros mais ainda, daqueles que são chamados de misóginos, fundamentalistas, porque pregam a verdade do Evangelho e da palavra de Deus. Eu sou do tempo que remédio bom ardia. Hoje nem o mertiolate arde mais, já reparou? Tudo bem, é melhor que não arda, não é? Se pode ser sem ardor, é melhor. Mas houve uma mudança, que não foi o mertiolate quem fez, mas até isto está inserido nesse contexto, em que tudo que é visando a satisfação e o benefício da carne, sobrepõe ao que de valor deve ser perseguido, valorizado e absorvido por nós. Eu quero te dar uma oportunidade em nome do Senhor Jesus. Se você é daqueles que acreditam que uma andorinha só não faz verão, você não conhece a palavra de Deus. Você não conhece a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz que por causa de um único homem, Deus trouxe juízo e trouxe bênção sobre a nação de Israel. O nome dele era profeta Elias. Um homem que ora e Deus atende e não chove sobre a terra. Mais de 2 anos. Agora ele ora, bota o joelho no chão e Deus faz a água vir. A palavra de Deus diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. A tua oração pode, por causa da tua fidelidade, da tua expressão de honra, de teu compromisso de cristão autêntico, que busca viver com o Senhor, levar a transformação da realidade da tua casa.
do ambiente onde você vive, quer seja na empresa que você trabalha, porque a palavra de Deus diz que por causa de uma menina que foi levada escrava para casa do general assírio, a realidade mudou, porque aquele homem se converteu, e ele era general do imperador do momento. Agora imagina o que diz a palavra de Deus: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se arrepender dos seus maus caminhos, e voltar para mim a sua face, eu perdoarei os seus pecados, ouvirei do céu e sararei o Brasil. Sararei a Baixada Fluminense. Sararei Belfor Roxo. Sararei a tua cidade. Sararei teu país. Mas Ele está em busca daqueles que o adoram em espírito e em verdade. Aqueles que sabem quem Ele é e que sem reservas se lançam sobre o senhorio dEle. Você é alguém que visita ou você é alguém que habita o esconderijo do Altíssimo? Porque a promessa de Deus no Salmo 91 diz lá: aquele que habita o esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. O pau pode quebrar para todo lado, a tragédia pode vir sobre todo mundo, o desemprego pode estar aí arrebentando com tanta gente, mas o Senhor diz: mas você vai ser como árvore plantada junto a ribeiro de águas, cujas folhas não caem, o fruto dá na estação própria, vai ser chamado por muitos como, filho de Deus, que Deus abençoa. Por quê? Porque não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, nos princípios e valores da palavra de Deus, e nela medita de dia e de noite, e não somente quando a barriga está doendo, mas tem isso como uma postura de vida para a construção daquilo que Deus espera. Porque se você foi salvo e remido pelo sangue de Jesus, você sabe que você não se pertence. Desde a criação, você é dele. E se voltou para ele, a sua alegria, a tua realização estará na realização daquilo que é o desejo do Pai. E o Senhor diz na sua palavra: eu é quem sei os pensamentos que eu tenho a respeito de você. E são pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que espera. Então você vai me invocar e eu vou, e você vai orar a mim e eu vou te ouvir. E você vai me buscar e você vai me achar, quando você me buscar de todo o teu coração. Eu serei achado por você. Por que é que Deus não está respondendo a tua oração?